저희를 사랑하신 하나님 참으로 감사드립니다. Senhor Deus Pai, que nos ama, nós realmente te agradecemos. 이번 성경 세미나를 통해서 저희에게 하나님의 말씀과 뜻을 가르쳐 주시옵소서. Que através desse seminário bíblico, o Senhor Deus possa nos ensinar a sua palavra e vontade. 말씀을 듣는 모든 분들에게 크신 은혜를 허락해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita a sua imensa graça para todos aqueles que estiverem ouvindo a sua palavra. 한 영혼도 하나님 앞에 이뤄지지 않고 다 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que ninguém pereça, mas todos possam ser salvos. 말씀 전하는 입술도 doa주시고 듣는 모든 사람들의 마음도 도와주시옵소서. Que o Senhor possa ajudar o lábio daquele que profere as suas palavras e todos os ouvidos daquele e o coração daqueles que ouvem a sua palavra. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Romanos 1, versos 19 e 20. Se acharam, vamos ler. Versículos 19 e 20, vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 오늘도 이렇게 참석해 주셔서 감사드립니다. Então, muito obrigado por participarem hoje também. 어제보다 더 많은 분들이 참석해 주셨습니다. Hoje temos bem mais participantes comparado a ontem. 어제 우리는 창조주 하나님에 대해서 공부했습니다. Então, ontem nós estudamos sobre o Deus Criador. 어제 배운 것처럼 이 세상 만물은 저절로 생겨난 게 아닙니다. Como aprendemos ontem, a criação deste mundo não se surgiu por si só. 그냥 우연히 저절로 해와 달과 별과 이 지구가 생긴 게 아니에요. As coisas como o Sol, a Lua, as estrelas e este mundo não se formaram por pura coincidência. 어제 배운 것처럼 이 지구에 사람이 살기 위해서는 아까 말씀드렸는데 어제 배운 것처럼 20만 가지 누젠투스 뮤 20만 가지 조건이 동시에 갖춰져야만 이 지구에 사람이 살 수 있습니다. Então, como já estudamos ontem, para que o ser humano possa habitar nessa terra, é necessário que 200.000 condições sejam cumpridas. 여러분 10가지 조건이 다 만족하는 것도 굉장히 어려운 일입니다. 불가능한 일이에요. Então, é muito difícil você conseguir atender a 10 condições pré-requisitos. É impossível. 여러분 6자리 숫자만 맞추면 엄청난 돈을 얻게 되는 그 로또 있잖아요. 복권. Porque olhem bem, olhem na loteria. Só de vocês acertarem 6 números, vocês ganham muito dinheiro. 그런데 여러분 200만 가지 20만 가지 조건이 다 갖춰진다는 건 저절로 갖춰질 수 그건 저절로 절대로 저절로 될 수 없습니다. Mas você conseguir suprir essa condição de 200.000 pré-requisitos é praticamente impossível. 하나님이 이 지구에 사람이 살 수 있도록 아주 세밀하게 디자인하신 거예요. Então, o Senhor Deus, ele fez todo o design deste mundo de forma bem detalhada para que o ser humano pudesse habitá-la. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. 자, 하나님께서 정말 하나님의 능력을 우리에게 나타내 보여주셨습니다. Então, Deus realmente manifestou o seu poder para nós. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo. 하나님은 눈에 보이지 않는 분입니다. Então, Deus é um Senhor invisível. 그렇다고 우리가 하나님이 눈에 안 보인다고 해서 하나님이
하나님 계신 걸 알 수 없냐? 아닙니다. 하나님이 알 수 있도록 하셨어요. Mas não é por ele ser invisível que o Senhor Deus ele fez com que nós não pudéssemos conhecê-lo. Nós podemos conhecer a Deus. 오늘 바람이 굉장히 많이 불었습니다. Hoje soprou muito vento, 그렇죠? não é? 여러분 오늘 근데 바람 우리 눈에 안 보이잖아요. O vento, nós não conseguimos enxergá-lo. 바람은 우리 눈에 전혀 보이지 O 않습니다. vento não é visível aos olhos humanos. 그런데 바람이 아주 강하게 불고 있다는 걸 우리는 알았습니다, 오늘. Mas nós soubemos hoje que o vento soprou bem forte. 나뭇잎을 보니까 굉장히 막 나무가 세차게 흔들리는 거예요. Ventou tão forte que as árvores estavam balançando bastante. 그리고 막 흙먼지가 막 날리는 걸 봤습니다, 우리는. E nós também vimos poeira subindo ao ar. 그리고 날씨가 추워졌죠. E o tempo ficou frio. 바람은 눈에 보이지 않지만 여러 가지를 통해서 바람이 불고 있구나라는 걸 우리는 얼마든지 알 수 있습니다. E nós podemos, não precisamos enxergá-lo, mas só de olhar pelo ambiente, várias condições, podemos ver que o vento está soprando. 하나님은 눈에 보이지 않아요. Então, o Senhor Deus ele não é visível aos olhos. 그러나 하나님이 정말 살아계시다는 걸 우리는 얼마든지 알 수 있습니다. Mas podemos saber a qualquer momento que Deus existe. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. 자, 하나님이 만드신 se veem pelas coisas que estão criadas. 하나님에 의해서 만들어진 것들을 통해서 분명히 하나님의 보이지 않는 능력과 신성을 알게 된다는 거예요. Nós podemos ver que o Senhor Deus é invisível, mas pelas coisas que Ele criou, pelas coisas criadas por Ele, nós podemos ver esse poder do Senhor. 그래서 어제 우리 창조에 대해서 공부했습니다. É por isso que nós aprendemos ontem sobre a criação. 그럼 이거 뭔지 아세요? Vocês sabem o que é isso? 혹시 보신 분? Alguém já viu isso? Pessoalmente? 리우데자네이루 가면 이게 있습니다. Então, isso está no Rio de Janeiro. 가장 아름다운 그 현대 미술관 중에 하나로 세계에서 가장 아름다운 현대 미술관 중에 하나로 뽑힌 거예요. Então, ela foi escolhida como um dos museus mais bonitos modernos da modernidade. 리우에 가면 있습니다. E nós encontramos esse museu no Rio de Janeiro. 누가 만들었을까요? Quem será que construiu isso? 에? 오스카 니마이어. 여기 이렇게 돼 있어요. 이렇게. Então, está desse jeito, está situado 예쁘죠? aqui. É muito bonito, não é? 리우에 가면 있습니다. Nós podemos encontrá-lo no Rio. 바모스 리우데자네이루. 자, 여기 오스카 니마이어가요. 브라질리아도 막 다 만들었잖아요. 설계했잖아요. Oscar Niemeyer também ele projetou toda Brasília. 야, 진짜 이분이 만든 건축물들을 보면 이야, 정말 대단한 능력이 있구나 알 수 있어요. Se nós olharmos para as arquiteturas dele, nós podemos ver que ele tem um grande talento. 우리는 이분을 한 번도 본 적이 없습니다. Nós nunca o vimos pessoalmente, 얘기해 본 적도 없어요. nunca conversamos com ele. 그러나 우리는 오스카 니마이어라는 사람이 얼마나 훌륭한 건축가였는지를 이 사람이 만든 작품을 통해서 알 수 있습니다. Mas nós podemos conhecê-lo através das obras-primas que foram projetadas por ele. 브라질리아의 건축물을 통해서 알 수 있고 리우의 이런 미술관을 통해서도 우리는 알 수 있습니다. Então podemos ver por toda a construção de Brasília, nós podemos ver até pelo museu no Rio de Janeiro. 오늘은 하나님이 창조한 것 중에 마지막에 창조하신 사람의 창조에 대해서 좀 공부해 보겠습니다. Nesse último tempo, hoje nós iremos aprender sobre a última coisa que o Senhor Deus criou na criação. Gênesis versículo 27, vamos ler. Todos juntos, 1, 2. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 하나님이 모든 거 다 만드신 다음에 마지막으로 사람을 딱 만드셨어요. O Senhor Deus ele criou todas as coisas e por fim criou o homem. Criou Deus o homem. Deus criou o homem à sua imagem. 그런데요, 사람을 만들 때는 a sua imagem, a imagem de Deus. 하나님의 형상을 따라서 만들었다 그렇게 말씀하십니다. Então, mas se nós olharmos na criação do homem, ele foi criado à imagem de Deus, foi criado 어떤 것들도 하나님 형상대로 만든 게 없는데 사람은 하나님처럼 만들었다는 거예요. 하나님처럼. Então, se nós olharmos todas as outras coisas, nada foi criado conforme a imagem de Deus, somente o homem. 이건 정말 놀라 imagem de Deus.
imagem de 이건 놀라운 말씀입니다. Então, a palavra imagem de Deus é surpreendente. 하나님처럼 인간을 만들었다는 Quer dizer que o homem foi criado como Deus. 하나님은 사람을 만드신 목적이요. 그 사람이 하나님처럼 되기를 원하시는 거예요. Então, o Senhor Deus ele ter criado o homem, o objetivo é para tornar este homem como Deus. 여러분 하나님이 사람을 왜 하나님처럼 만들었습니까? Porque Deus criou o homem como Deus. 하나님의 사랑의 짝으로 만드신 거예요. Porque queria que o homem se tornasse o par dele. 모든 것은 하나님의 종에 불과하지만 사람은 하나님의 짝, 사랑의 대상으로 만드신 거예요. Todas as outras coisas não passam de servos ou criações de Deus, mas o homem foi criado para ser o par, para o receptor do amor de Deus. 이건 참으로 놀라운 일입니다. Então isso é algo surpreendente. 그래서 요한복음 4장에 보면 Deus é o Espírito, 하나님은 영이시다라는 말씀이 있어요. Então, se nós olharmos a Bíblia, já disse que o Senhor Deus é Espírito. 하나님은 영이시기 때문에 하나님의 형상대로 사람을 만들었다는 건 사람에게 하나님과 같은 영혼을 주셨다는 걸 의미합니다. Então, já que Deus é Espírito, o Senhor Deus ele permitiu para o homem algo similar a ele, que é o Espírito. 사람에게만 영혼이 있습니다. Então, somente o homem possui algo chamado Espírito. Gênesis 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. 사람의 육체를 하나님이 흙으로 만드셨습니다. Então, o homem foi criado com pó da terra. 그래서 사람 몸을 분석해 보면요, 흙의 성분과 사람 몸의 성분이 똑같아요. É por isso que se nós pegarmos e analisarmos as moléculas que compõem o corpo humano e o do solo e da terra, são a mesma coisa. 근데 몸만 있는 것이 아니라 이 sopro em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 하나님이 그 코에 하나님의 생기를 불어넣으셔서 alma vivente가 되게 하셨다라고 말씀하십니다. Então nós podemos ver que o Senhor Deus ele não simplesmente criou o corpo do homem, mas soprou o fôlego da vida e o fez em alma vivente. 그래서 사람에게는요, corpo가 있고 alma가 있고 espíritu가 있고 이 세 가지가 있어요, Então 사람에게. nós podemos ver que o homem ele possui corpo, alma e espírito. 그래서 여기 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 분명히 사람의 몸과 영과 혼이 있다라고 성경은 말씀하고 있습니다. Então a Bíblia diz de forma clara que o homem ele possui espírito, alma e corpo. 몸은 우리 눈에 보이는 이 몸입니다. 이 O corpo. corpo é o que é visível aos nossos olhos. 이 corpo의 역할은요, 해cep성, 뭔가를 이렇게 인식하는 거예요, 인식. Então o papel do corpo é ter a recepção, a percepção das coisas. 예, 눈으로 보고 귀로 듣고 느끼고 하잖아요. Então o que nós enxergamos, o que nós tocamos. 아우마는 맹치, 몽따지 이런 게 있습니다. A alma nós temos a mente e a vontade. 사람에게 이런 게 있잖아요. Então, o homem possui esses aspectos. 이 아우마의 기능입니다, 그게. Então, esse é o papel, a função da alma. 영혼이 있기 때문에요. 꽁시앵시야, 양심 같은 게 있는 거예요, E 양심. no espírito nós temos algo chamado consciência. 그래서 길거리에 백회알짜리 생이아이스가 딱 떨어져 있는 거예요. 이 햇셉성 눈으로 보잖아요. 인식했어요. Então eu estou caminhando na rua e de repente eu vejo, ó, R$100. Então pelo corpo eu tenho a percepção de que aquilo é um dinheiro no chão. Eu enxergo. 올려, 햇셉성 땡, 몽따지. quero, eu quero. 몽따지네. 몽따지. 그리고 백회알을 주워서 집으로 갔어요. 이렇게 집에 갔어요. E depois eu peguei esses R$100 e levei para casa. 근데 양심에 찔리는 거예요. Ele tem um peso na consciência. 꽁시앵시야. 그렇죠? Não é? 네. 사람은요, 죄를 지으면 마음이 편치 않아요. Então o homem quando ele peca, ele não fica, o coração dele não fica acomodado. 저는 죄 지어도 별로 마음이 편안하던데요. Tem pessoas que falam, mas eu peco e fico tranquilo. 하도 많이 죄를 지어서 그래요. 하도 많이. Mas essa pessoa pecou tanto que já está acostumada. 여러분 휴지를요 길에다가 처음 버릴 때는 어려워요. 휴지를 잘 못 버립니다 길에. Então, na primeira vez que você vai jogar o lixo no chão na rua, na primeira vez é muito difícil, você não consegue jogar no chão. 근데 몇 번 버리잖아요? 그럼 너무 쉽게 막 버리는 거예요. Mas se você cria o costume de jogar uma, duas, três vezes, você já joga muito facilmente 이게요 depois. 꽁시앵시가 양심이요 마비가 된 거 마비. Porque essa consciência ela já está praticamente sedada.
인간에게는 이 세 가지가 있습니다. Então nós podemos ver que o homem possui esses três tipos, essas três partes. 하나님이 하나님의 그 영혼을 사람에게 넣어 주신 거예요. Então o Senhor Deus ele pôs o seu espírito no homem. 근데 이 몸이 죽으면요. 이 영혼이 아우마라고 하는 것은 그 몸과 혼과 영을 같이 말하는 겁니다. 이게 하나님 앞에 가는 거예요. 몸이 죽으면. Então, ele, quando fala corpo e alma, eles estão aqui juntos, e o espírito, quando morre, esse espírito ele sai desse corpo e vai para diante do Senhor Deus. 네. 사람이 죽으면 골프가 사라지면요. 이게 이제 하나님 앞에 가는 거예요. 하나님 앞에 가는 Então, 거예요. quando esse corpo do homem ele morre, esses ambos vão para o Senhor Deus. 그래서 루카스 12 versículo 20 21 Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. 이게 뭐냐? 오늘 밤에 네 몸이 죽기 때문에 하나님이 천사들을 보내서 네 영혼을 찾는다. 네 영혼을 데려간다. 죽으면 그 영혼을 찾아가시는 거예요, 하나님이. Então, como nesse versículo nós podemos ver que quando este homem ele morrer, o Senhor Deus ele vai buscar esse espírito deste homem. 인간에게는 영혼이 있습니다. Então, o homem possui algo chamado espírito. 죽음이 끝이 아닙니다. A morte não é o fim. 짐승은 죽으면 끝이에요. O animal quando ele morre, acaba. 짐승은 죽으면 끝이지만 인간은 몸은 죽어도 그 영혼은 영원히 천국이나 지옥에 가야 됩니다. O animal ao morrer termina, mas o homem quando ele morre, o espírito dele precisa ir para um mundo eterno, seja céu ou inferno. 그런데요, 이 죽었다가 살아난 사람들이 이 전 세계에 많아요. Então nós temos muitas pessoas que já passaram por essa experiência de morte. 영혼이 빠져나갔다가 돌아온 그런 경험을 한 사람들이 Tem 많습니다. muitas pessoas que experimentaram morrer, o espírito sair do corpo e depois voltar. 레이몬드, 미국의 의사인 이 레이몬드라는 사람이 죽었다가 살아난 사람들을 많이 인터뷰를 해가지고 이 책을 낸 거예요. Life After Life라는 책을 냈습니다. Então, doutor chamado Raymond, nos Estados Unidos, depois de ele ter coletado vários casos, estudos de casos sobre pessoas que morreram e voltaram ao corpo, ele fez um livro, escreveu um livro chamado Life After Life. 죽음 후에 또 다른 세상이 있다는 거예요. Então, isso quer dizer que existe mundo após a morte. 그래서 사람이 죽으면 끝이 아니라 영혼이 이렇게 빠져나가는 거예요. Então, 영혼이. quando o homem ele morre, ele não termina por aí. O espírito sai do corpo. 영혼이 내 몸에서 이렇게 둥 떠가지고요. 천장쯤에서 자기 죽은 시체를 이렇게 내려다봅니다. Então, a pessoa, quando ele morre, o espírito sai deste corpo, vai parar mais ou menos na altura do teto e começa a enxergar o seu próprio corpo. 근데 이런 경험한 사람들이 아주 많아요. Mas são muitas pessoas que passaram por essa mesma experiência. 영상을 하나 보겠습니다. Então, vamos ver um vídeo. Polêmico, o qual eu particularmente acredito. Um ator e uma ex-Miss Brasil disseram ter vivido experiências de quase morte. Já ouviu isso ou não? Experiência de quase morte. Sabe, essas histórias de ver luzes, de sair do corpo, existe? Dá uma olhada só nessa reportagem, balança. Um acidente de carro deixou Débora em coma por 4 dias. Quando acordou, a Miss Brasil 2010 não se lembrava de nada. Ao longo da recuperação, a memória foi se restabelecendo e as lembranças de Débora passaram a confundi-la. Eu até tenho essa imagem assim na minha cabeça, que eu vejo a ambulância parada, e várias pessoas correndo de um lado para o outro. Aí vejo me tirando do carro, mas parece que eu tenho essa imagem de cima. Débora diz não ter certeza se o que viveu foi realmente uma experiência. A pessoa sentiu saindo do corpo. Então ela fica numa posição como se estivesse no teto da UTI ou do pronto-socorro, no ambiente em que ela está sendo socorrida, e ela observa tudo que está sendo feito para tirar ela daquele quadro, a assistência que está sendo feita. O tema dele também nunca tinha pensado sobre isso e nem imaginava que poderia acontecer com ela. Mas depois que ela sofreu um acidente aos 17 anos e ficou 30 dias em coma no hospital, muita coisa mudou. Marta, você passou a acreditar nessa experiência de quase morte? Sim, Patrícia, passei sim.
Porque eu senti que eu estava indo embora. Eu senti meu espírito desprendendo do meu corpo físico. E eu sei que eu voltei. Graças a Deus, eu estou aqui. Marta sofreu um acidente de 하나님의 은혜로 그라사다 데우스로 내가 지금 다시 이렇게 살아있다 그걸 말하고 있죠. Ela está dizendo, graças a Deus eu estou vivo aqui novamente. 정말 하나님이요 영혼이 있다는 걸 알려주시기 위해서 몇몇 사람들을 죽은 사람들을 다시 살려주시는 걸 보여주신 거예요. 몇 사람들. Então nós podemos ver que o Senhor Deus ele mostrou para diversas pessoas que tem como, realmente essa pessoa que não é que tem como, tem um outro mundo após a morte. 결코 죽음이 끝이 아닙니다. Então quer dizer que a morte não é o fim. 우리가 죽으면 반드시 영혼이 빠져나가서 하나님을 보리라 그래. 하나님을 만나야 됩니다. O Senhor Deus ele já disse que nós ao morrermos precisamos ver a Deus. 그래서 우리가 정말 이 세상에서 해야 될 가장 중요한 일은 뭐냐? 하나님을 만날 준비를 하는 겁니다. É por isso que qual é a coisa mais importante que nós devemos fazer neste mundo? É nos prepararmos para encontrarmos com Deus. 어제 누가복음 12장에 그 부자는 이 세상에서의 삶은 모든 걸 준비했지만 하나님 만날 준비를 하나도 안 해놓은 거예요. Como na palavra de Lucas capítulo 12 que nós aprendemos ontem, o rico ele tinha todas as coisas em vida, mas não preparou nada para se encontrar com Deus. 하나님은 그 사람을 louco, 이 어리석은 자야라고 E 말씀하셨어요. o Senhor Deus chamou aquele homem de louco, insensato. 여러분 우리 중에는 한 사람도 그런 어리석은 부자가 부자처럼 어리석은 자가 있어서는 안 Então, 되겠습니다. dentre nós, ninguém deve ser tão insensato como este homem rico. 여기 Gênesis capítulo 2 versículo 8, vamos ler todos juntos, 1, 2. E plantou o Senhor Deus jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. 에덴 동산에 하나님이 그 만든 사람을 두셨다 그랬어요. O Senhor Deus ele colocou o homem no jardim do Éden. 많은 사람들이 이 jardim do 에덴을 그냥 상상 속의 공간, 그냥 뭐 꾸며낸 이야기, 동화 정도로 생각을 해요. Então, muitas pessoas pensam que o jardim do Éden é algo mitológico que vem da imaginação ou um lugar criado como conto de fadas. 그런데 성경에서는 이 에덴 동산의 위치를 정확하게 말씀하고 있습니다. Mas na Bíblia ela nos conta o local exato do jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 10 a 14. Saía rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Primeiro é Pidom, segundo rio é Gion, terceiro rio é Tigre, quarto rio é o Eufrates. 이 네 개의 강 이름이 분명히 나오고 있습니다. Então podemos ver o nome dos 4 rios de forma clara. 에덴 동산에서 강이 흘러서 네 가지로 강이 나누어졌다라고 말씀하고 있죠. Então nós podemos ver que é um rio que saía do Éden e se dividia em 4 braços. 그런데 놀랍게도 치그리, 이 에프라치스 이 두 개의 강은 지금도 흐르고 있어요. Se nós olharmos o terceiro rio e o quarto, Tigre e Eufrates, eles percorrem a região até hoje. 이게 바로 오늘날 중동, 이라크, 사우디아라비아가 있는 그 중동 지역입니다. 중동 지역. E hoje, nós podemos dizer que hoje em dia é ali no Oriente Médio, onde passa toda a região do Iraque e a Arábia Saudita. 이게 치그리, 이 에우프라치스. 이 두 강이 이제 여기서 만나잖아요. Então esses dois rios eles se encontram ali. 그러니까 이 지역이 에덴 동산 자리였을 것이다라는 걸 우리는 알 수 있죠. E nós podemos saber que aquela região seria a região do Jardim do Éden. 그럼 나머지 두 개의 강은 어디냐? Mas onde estão os outros 2 rios? 에덴 동산이 땅 속에 하나님께서 저주하셔서 땅 속에 에덴 동산이 들어갔는데 그때 두 개의 강도 묻혀버린 거예요. 이렇게. O Senhor Deus ele havia permitido o seu castigo sobre o Jardim do Éden e fez com que ele caísse, precipitasse para as terras baixas da terra. 그런데요, 땅 속을 쫙 조사하는 그 인공위성을 통해서 보니까 그 지역에 땅 속에 묻혀 있는 그 모래 속에 묻혀 있는 강줄기를 찾아낸 겁니다. Eles usaram satélites para fotografarem a região e olharem o subsolo e perceberam que haviam rastros que percorriam um rio naquela época. 여러분 인공위성이 땅 속 지하 막 10m 이상까지 촬영할 수 있다는 거 아시죠? Então, vocês sabem que os satélites hoje em dia eles têm tecnologia de fotografarem até 10 metros abaixo do nível do solo. 그래서 미국 인공위성이요, 북한이
지하에서 막 핵실험 준비하는 걸 다 감시합니다. 인공위성. É por isso que os Estados Unidos, com os seus satélites, eles conseguem saber quais os testes nucleares que a Coreia do Norte, por exemplo, faz no subsolo. 그래가지고 여기 G용 그리고 B종 이 다 찾아냈습니다. 두 개의 강도 다 찾아냈어요. Então nós temos os outros dois rios que foram descobertos, Pison e Gion. 그래서 에덴 동산이 있었던 자리를 찾아낸 겁니다. Então aqui é o local onde era o Jardim do Éden, que foi descoberto. 그런데 놀랍게도 이 지역에서 오늘날 석유가 제일 많이 나와요. E o mais surpreendente é que essa região é a região onde mais tem petróleo armazenado. 여러분 석유가 많이 나온다는 건 지금은 여기가 모래밖에 없는 사막이지만 엄청난 동물과 식물이 갑자기 땅속에 묻혔기 때문에 오늘날 석유가 나오는 Então, o 거예요. que significa ter muito petróleo? Quer dizer que haviam muitos animais e vegetação espessa nessa região que de repente foi precipitado e assim se torna fóssil e petróleo. 왜냐하면 에스겔 성경에 보면 에덴 동산이 땅속에 들어갔다라고 말씀하고 Porque se 있거든요. nós olharmos em Ezequiel, ele diz que o Jardim do Éden foi precipitado para as partes mais baixas da terra. 여기 보면 as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. 에덴 동산의 모든 나무들, 에덴 동산이 마이샤다떼야 땅 속으로 들어갔다라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. Então a Bíblia diz de forma clara para nós que todas as árvores, todo o Jardim do Éden foi parar debaixo da terra. 오늘날 그게 석유로 바뀌어가지고 나오고 있습니다. E isso se tornou petróleo e hoje em dia nós podemos produzir esse petróleo de lá. 여기 이 지역에서 석유가 제일 많이 나오잖아요. Então, aqui nós temos a maior quantidade de reservas de petróleo. 여기 보면요, 이게 오리진지 페트롤, 이 석유가 어떻게 나오냐? 여기 보면요, 뭐 공룡이나 막 이런 엄청난 그 화석들이 땅 속에 묻혀가지고 이게 페트롤로가 돼서 나오는 거잖아요. Então, normalmente, como que o petróleo é formado? É vários fósseis, plantas, animais que morreram nessa região que se torna petróleo através desse fóssil. 에덴 동산이 있었던 자리에서 석유가 제일 많이 나오는 거예요, Então, 오늘날. nós podemos dizer que na região do Jardim do Éden é o local onde mais temos petróleo armazenado. 근데 지금 석유가 나오는 그 지역 위에는 지금 모래밖에 없거든요. Mas o mais engraçado é que se nós olharmos na superfície dessa região que sai muito petróleo, só tem areia. 그 얘기는 예전에 엄청난 동물과 식물이 그 위에 있었다라는 증거가 되는 거죠. Então, isso se torna uma evidência que antigamente naquela região desértica estava cheio de animais e plantas. 잘징도 에덴 동산은 꾸며낸 얘기가 아니라 실제 사실입니다. Então, o Jardim do Éden não é um conto de fadas, não é uma criação. 그 사람을 거기 두셨다 그래요. 사람을. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus ele pôs ali o homem. 그런데요. 하나님이 아담과 하와에게 중요한 한 가지 법을 주십니다. Mas o Senhor Deus ele permite uma lei muito importante para Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 모든 열매는 다 먹어도 좋은데 선악과는 먹지 마라. 먹는 날 반드시 죽을 것이다. Então, o Senhor Deus ele já disse, tudo bem vocês comerem de todos os outros frutos do jardim, só não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 이게 아담과 하와에게 주신 하나님의 법입니다. 말씀이에요. Então, esta é a palavra de Deus, a lei que o Senhor Deus permitiu para Adão e Eva. 그런데 이 뱀은 요한계시록에 보면 사탄이라고 했어요. 그 사탄이 뱀의 모습으로 하와를 유혹합니다. Mas a serpente, em Apocalipse, disse que é o diabo, ele se manifestou para a Eva. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aqui, Deus disse, certamente morrerás. Deus disse, certamente morrerás. Diabo, a serpente disse, certamente não morrereis. 완전히 하나님의 말씀을 샥 바꿔놓는 거예요. Então, o diabo ele pega e muda a palavra do Senhor Deus por completo. 비슷한데 완전 거짓말이죠. Parece, mas é totalmente uma mentira. Certamente morrerás. Deus disse, mas Satanás, certamente não morrerás. Não. 이 사탄은요, 거짓말하는 것도 거짓말이에요. Então, o diabo ele está mentindo. 그래서 하와가 먹고 아담에게도 줬습니다. A Eva comeu e deu ao seu marido. 정말 먹는 그날 하나님 말씀대로 이들의 영혼이 죽었습니다.
Então, do dia em que eles comeram, o espírito deles morreram. 그 영혼이 죽었어요. Então, aquele espírito morreu. 여기 보면 여러분 aqui João 8 versículo 44 Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 예수님께서 사탄을 가리켜서 뭐라고 했냐? 그 마귀를 가리켜서 처음부터 오미시다, 살인한 자다 그랬어요. Então, o que o Senhor Deus ele está dizendo para o diabo? Está dizendo que ele foi homicida desde o princípio. 그리고 빠이다 맹치라, 거짓의 아버지다 E 그랬어요. também é o pai da mentira. 여러분, 왜 사탄은 처음으로 거짓말한 자기 때문에 예수님께서 거짓말의 아버지라고 Então, o 말씀하셨어요. diabo, já que ele contou a primeira mentira, ele é o pai da mentira. 근데 왜 예수님이 ele foi homicida desde o princípio, 왜 처음부터 살인한 자라고 그러죠? Mas por que o Senhor Jesus afirma também que ele foi o homicida desde o princípio? 왜 처음부터 사탄을 살인했다고 그랬습니까? Por que Satanás ele comete o homicídio desde o princípio? 사탄은 하와를 선악과 먹게 함으로써 아담과 하와의 그 영혼을 죽인 거예요. 죽였어요. O diabo, fazendo com que Eva comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fez com que o espírito deles morresse. 왜요? 먹는 날 반드시 죽으리라 그랬잖아요, 하나님. Porque Deus havia dito que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 마귀가 그걸 먹게 만든 거예요. 먹게 E 만들었어요. o diabo fez com que eles comessem daquilo. 그래서 예수님은 사탄을 처음부터 살인한 자다 그랬습니다. É por isso que o Senhor Jesus chama o diabo desde o princípio como homicida. 아담과 하와가 그걸 먹을 때 그들의 영혼은 죽었습니다. Então, Adão e Eva, ao comerem desse fruto, o espírito deles morreram. 여기 처음에 그들을 만들 때는 e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. 처음에 하나님은 살아있는 영혼으로 만드셨잖아요. Então, Deus, no princípio, ele fez o quê? Uma alma vivente. 근데 그 산영이 선악과 먹었을 때 죽어버린 거예요. Quer dizer que esse espírito que era vivo ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreu. 그 이후로 이제 모든 사람은 그 영혼이 죽은 채로 태어납니다. 죽은 채. E agora todos aqueles que nascem deles, nascem com o espírito morto. 그래서 하나님의 생명의 말씀을 듣고 구원받을 때 그 죽은 영혼이 살아나는 É 거예요. por isso que quando você ouve a palavra da vida, a palavra da salvação, esse espírito é vivificado. 그래서 구원받을 때 우리 영혼이 살아납니다. 그 구원받기 전에는 우리 영혼이 죽어 있는 거예요. 죽어 Quando 있어요. nós recebemos a salvação, nosso espírito é vivificado. Antes disso, está morto. 여기 Ezequiel capítulo 18 versículo 4. A alma que pecar essa morrerá. 그 범죄하는 그 영혼은 뭐해라? 죽을 것이다 그랬잖아요. Então, o Senhor ele já disse que a alma que pecar, essa morrerá. 아우마 범죄하는 그 영혼이 죽는다는 말씀처럼 아담과 하와가 범죄할 때 그 영혼은 죽었습니다, 여러분. Então quer dizer que quando eles pecaram, Adão e Eva ao pecarem, o espírito deles morreu. 구원받을 때 그 영혼이 죽었던 영혼이 살아나는 겁니다. Então, ao receber a salvação, esse espírito que estava morto é vivificado. 그래서 이번 주는 죽었던 영혼이 살아나야 됩니다. 우리 É 다. por isso que essa semana, nosso espírito que estava morto precisa ser ressuscitado. 내 말에 귀를 기울이고 잘 들으면 너희 영혼이 살아날 것이다 그랬어요. Então, o Senhor já disse para inclinar os vossos ouvidos e ouvirem a palavra do Senhor Deus, que a vossa alma viverá. 그래서 o jardim do Éden realmente existia. A Bíblia é o quê? verdadeira. 에덴 동산이 실제로 있었습니다. Então, o jardim do Éden realmente existiu. 성경이 사실인 거예요. Então, a Bíblia é verdadeira. 우리 잠깐 체조를 하고 이어서 또 하겠습니다. Então, vamos fazer curto tempo de alongamento e vamos dar continuidade. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à direita.
dois, três, quatro, cinco. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Trás, trás. 1, 2, 3, 4, 5. 이거 벗고 가요? 덥네. 네. 잠깐 벗고 하겠습니다. Eu vou tirar só o paletó. 여기 아담과 하와로 인해서 이 시작이 됐잖아요. Então, através de Adão e Eva, nós temos o início da humanidade. 그런데 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄했습니다. Adão e Eva pecaram diante de Deus. 죄가 시작됐죠. Iniciou-se o pecado. 아담과 하와가 가인과 아벨 두 자식을 낳습니다. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. 그런데요, 형 가인이 아벨 동생을 돌로 쳐 죽였어요. Mas Caim matou o seu irmão mais novo, Abel. 최초의 살인죄가 벌어진 Então, 겁니다. ele cometeu o primeiro homicídio da humanidade. 죄가 시작되고 얼마 안 있어서 바로 살인죄까지 시작된 거예요. Após iniciar o pecado no mundo, não passou nem muito tempo e já teve um homicídio. 자, 점점 사람들이 많아져 가는데 죄도 점점점 많아져 E 갔습니다. foram se multiplicando cada momento as pessoas, mas também o pecado multiplicou junto. 이 세상에 사람들로 가득 찼는데 죄도 가득 찬 거예요. 죄도. Então, e se multiplicava, enchia este mundo de pessoas, mas o pecado também. 하나님이 이 세상에 죄가 가득 찬 것을 보셨습니다. E o Senhor Deus viu que este mundo estava cheio de pecado. 여기 Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos homens, pensamentos de seu coração era só má continuamente. 자, 하나님이 보셨습니다. Então, o Senhor, ele viu que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra. 이 세상에 이 죄악이 가득한 걸 하나님 보셨어요. O Senhor Deus viu que este mundo estava cheio de pecado. 그리고 그 사람의 imaginação, pensamento, coração, 그 사람 마음 속에 있는 것도 다 보셨습니다. O Senhor Deus, ele viu todo o pensamento, a imaginação do homem. Era so má continuamente. Era so má continuamente. 사람 마음 속에 죄가 가득한 것도 보셨어요. Então, o Senhor Deus, ele viu que no coração do homem estava cheio de pecado. 하나님이 이 세상에 죄가 가득한 걸 보시고 이제 이 세상을 심판할 계획을 세우십니다. Ao ver que este mundo estava cheio de pecado, o Senhor Deus, ele planejou julgar este mundo. 하나님은 여러분 죄를 절대로 그냥 넘어가지 않습니다. O Senhor Deus jamais deixa o pecado. 하나님은 죄를 반드시 심판하셔요. O Senhor Deus, ele com certeza há de punir o pecado. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, pecado, né? E eis que os desfarei com a terra. A terra está cheia de violência. 하나님이 보시니까 이 지구에 죄가 가득한 거예요. Ao ver do Senhor Deus, este mundo estava cheio de pecado. 하나님이 홍수로 이 세상을 심판하실 것을 노아에게 E 말씀하십니다. Deus já contou a Noé que haveria de julgar este mundo através do dilúvio. 그리고 이제 구원을 위해서 홍수 중에서도 구원을 위해서 이 배 방주를 만들려고 하나님 말씀하십니다. E para que houvesse salvação no tempo do dilúvio, o Senhor Deus disse para Noé construir a arca. 여기 보면 Gênesis 6, 14 e 16, faz parte uma arca da madeira de gofero. 잣나무로 만들어라라고 말씀하셔요. O Senhor Deus, ele disse para ele criar a arca da madeira de gofé. 그리고 이 betumarás por dentro e por fora com betume. 안팎에 물이 들어오지 않도록 역청으로 칠하라 말씀하시죠. E é para betumar, quer dizer que é para passar na arca por dentro e por fora. 그리고 창문을 만들라 그랬어요. 창문을 E 만들라. disse para fazer uma janela. 그리고 três anda, baixo, segundo e terceiro. 3층으로 만들어라라고 말씀하시죠. E a arca é construída em 3 andares de baixo, segundo e terceiro. 크기부터 모양부터 재료까지 다 말씀해 주신 거 하나님이. O Senhor Deus, ele já contou para Noé quais materiais, a proporção e como deveria ser feito. 노아는 그 하나님 말씀대로 방주를 만들었습니다. Noé construiu a arca conforme a vontade do Senhor Deus. 잣나무로 만들었죠. Construiu através de madeira de 그리고 gofé. 길이가 150m, Então são 150 metros de comprimento, 높이가 15m. a altura 15 metros.
이 15m면요. 거의 5층 높이입니다. 아파트 5층 높이. Então, se nós formos pensar mais ou menos 15 metros de altura, é quase prédio de 5 andares. 굉장히 높은 거죠. Então, é muito alto. 4층, 5층 그 정도 됩니다. Então, dá por volta de 4 ou 5 andares. 150m면요. 여러분 우리 교회 끝에서 끝까지가 50m, 교회 끝에서 끝까지가 50m 정도 되거든요. Então, eu acredito que a nossa igreja, do portão até o fim ali, dá por volta de 50 metros de comprimento. 그거 3배는 되는 엄청나게 큰 배입니다. Então, a arca é 3 vezes maior do que aqui é a igreja. 그리고 너비가 25m. E a largura de 25 metros. 이거 우리 교회당 너비 한 2배 이상은 되는 거예요. 25m. Então, se fosse 25 metros, acredito que é quase o dobro do salão do culto aqui. 그래서 엄청난 배를 만들어서 이제 사람들을 이제 태우려고 전도를 하는데 사람들이 안 타는 거예요, 이제. E Noé, ele tentou pregar para várias pessoas para subirem na arca, mas 아무도 ninguém 관심이 없어요, 아무도. quis. Ninguém tem interesse. 결국 노아와 그 가족들 8명만 배에 탔습니다. Somente Noé e a sua família, 8 pessoas, foram a bordo. 이제요. 그리고 짐승들 암컷 수컷 한 쌍씩 짐승들이 그 배 속에 탔습니다. 그 방주 안으로 E o Senhor 들어갔어요. Deus fez com que macho e fêmea, cada par, pudesse entrar na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. 하나님이 이제 딱 명령하시니까요. 짐승들이 다 순종해서 들어갔잖아요. 짐승들. Então, já que o Senhor Deus havia ordenado todos os animais, eles entraram na arca. 짐승은 하나님 말씀에 순종하는데요. 사람은 순종 안 하는 거예요. Então, os animais, eles obedecem ao Senhor Deus, mas o homem não obedeceu. E o Senhor o fechou dentro. 방주 문을 누가 닫았습니까? E quem fechou a porta da arca? 누가 닫았어요? Quem fechou? 데우스. 노아가 닫은 게 아니라 하나님이 닫으셨어요. Não foi Noé, foi Deus. O Senhor o fechou dentro. 이제 노아가 열어주고 싶어도 열 수가 없어요. Então, mesmo que Noé queira abrir, não tem mais como abrir. 여러분 구원받을 수 있는 기회가 계속 주어지는 게 아닙니다. Então, as chances para recebermos a salvação não é ilimitado. 언젠가 구원의 방주의 문은 닫히는 거예요. Algum dia a porta da arca é fechada. 우리가 지금은 구원받을 수 있는 때지만 이 구원받을 수 있는 기회가 계속 주어지는 게 아닙니다. Agora temos o tempo para recebermos a salvação, mas essa chance não é eterna. 오늘 이 끝에쯤에 우리가 살고 있는 이 시대가 정말 구원받을 수 있는 마지막 시대라는 것을 우리가 배우게 될 겁니다. No último tempo da palavra de hoje, nós iremos aprender que o tempo que estamos vivendo é o fim dos tempos. 주님이 재림하시면 구원의 방주의 문은 닫히는 거예요. Quando o Senhor ele retornar, a porta da arca deste mundo é fechada. 그런데 주님이 다시 오실 때가 너무나 가까운 시대에 우리는 살고 E 있습니다. nós vivemos numa época onde estamos muito próximos do segundo advento. 방주 문이 닫히고 이제 비가 내리기 시작했어요. Então a porta da arca foi fechada e começou a chover. 그때서야 사람들은 이제 구원해 달라고 두드리지만 문은 열리지 않습니다. Assim, muitas pessoas procuraram a arca pedindo a salvação, mas a porta não é aberta. 여기 보면 40 dias e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40일 밤낮으로 쉬지 않고 비가 온 거예요. 쉬지 Então, 않고. dia e noite, sem cessar, choveu por 40 dias e noites. 그리고 지하수 막 땅에서는 막 지하수가 터져 나온 거예요. E também no subsolo começou a subir muita água. 그래서 이 as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 모든 높은 산들이 다 덮였습니다, 이제. Então, todos os altos montes foram encobertos pela água. 그래서 다 죽었어요. 다 E 죽었어요. todos morreram. Tudo o que havia em terra seca morreu. 다 죽었습니다. Então, tudo morreu. 방주에 탄 사람과 짐승만 살았어요. Somente os homens e os animais que estavam na arca viveram. 이게 하나님의 홍수 심판이었습니다. Este foi o juízo do dilúvio de O Deus. dilúvio de Noé é real? Verdade? 그러면 이게 지금 정말 사실일까요? Então, será que essa história realmente é real? 전 세계를 물로 덮었던 그 홍수가 진짜 있었냐 그거? Será que houve um dilúvio onde cobriu todo este mundo através da água? 그 많은 전 세계를 덮었던 그 물들은 다 어디서 왔습니까? De onde vem toda essa água que cobriu este De mundo? onde veio muita água?
여기 성경에 답이 있습니다. A resposta está na Bíblia. 여러분 처음에 하나님이 이 지구를 만드실 때요. 이 하늘 위에도 물층이 있었어요. 물이 있었어요. 물이. Então, se nós olharmos na criação de Deus este mundo, havia água sobre o céu também. 예. As aguas que estavam sobre a expansão. 이 하늘 공간 위에 지구를 둘러싸고 있는 물이 있었습니다. Então, se nós olharmos para esse céu na atmosfera, acima dela nós havíamos uma camada de água. 이게 때하면 이 지구 때야를 덮고 있는 이 물층이 있었어요. 이렇게. Então, se nós pensarmos que aqui temos a Terra, na última camada, nós tínhamos uma camada de água. 그 물이 다 쏟아져 버린 겁니다. 노아 E 홍수 때. toda essa água precipitou, caiu sobre a Terra. 그리고 땅 속에서 막 물들이 솟아 올랐어요. E muitas águas que estavam abaixo do solo, no abismo, começaram a subir. 여러분 이렇게요. 지구가 이렇게 있으면 지구를 둘러싸고 있는 아과가 이렇게 있었어요. 이렇게. Então, se nós olharmos para o planeta Terra, nós tínhamos uma camada de água. 이게 노아 홍수 때 쏟아져 버린 거예요. Quer dizer que essa água que caiu, choveu na Terra. 지금 그러니까 노아 홍수 전과 그 이후에는 지구 환경이 완전히 달라졌겠죠. Então, quer dizer que o ambiente no tempo de Noé era totalmente diferente do ambiente que nós temos agora. 여러분 이게 물로 이렇게 싸고 있으면요. 지구 환경이 아주 좋습니다. 너무 좋아요. Então, o ambiente climático da Terra é muito bom se ele tiver uma camada de água. 지구 전체가 이 비닐하우스처럼요. 아주 식물이 잘 자라기에 최고의 조건이 되는 거예요. Seria como se o planeta Terra estivesse dentro de uma estufa, então teria um clima e um ambiente favorável para que todas as coisas que pudessem crescer muito bem. 그래가지고 여러분 비닐하우스 이렇게 하우스 안에서 식물 키우는 거 보셨죠, 여러분? Então vocês já viram pessoas criando plantações dentro de uma estufa? 그래가지고요. 이게 여기 보시면 이 지구에 이렇게 물층이 있으면요. 몸에 해로운 것들은 이 물에 다 걸러져서 못 들어오게 됩니다. Então nós podemos ver que várias ondas solares que são ruins, nocivos, elas são paradas, elas são retidas nessa camada de água e não conseguem entrar na Terra. 하이오스 베네피쿠스 좋은 것들은요. 이게 파장이 달라가지고 물을 통과해서 안에까지 들어올 수가 있는 거예요, 이렇게. Então a frequência dessas outras ondas benéficas são diferentes, elas conseguem penetrar e passar pela camada de água. 이게 특별히 자외선을 이 물층에 막아줬기 때문에 사람이 잘 늙지 않았어요, 여러분. Então, principalmente o raio ultravioleta era retido nessa camada de água, é por isso que as pessoas não envelheciam tanto. 그래서 사람이 오래 살 수 있었습니다. E assim era possível o homem sobreviver durante muito tempo. 그래서 똑같이 70살이라고 해도요. 햇빛을 많이 안 받고 산 사람은 훨씬 더 젊어 보이고 바깥에서 햇빛을 많이 받고 일하는 사람은 더 나이 들어 보이는 거예요. 더 빨리 늙죠. É por isso que hoje em dia também, se nós formos comparar duas pessoas que têm 70 anos, por exemplo, uma pessoa que ficou a vida toda tomando sol e uma pessoa que viveu sem tomar sol, tem uma pele diferente. 그래서 depois de dilúvio de Noé 사람 수명이 de repente diminuiu. Nós podemos ver que a meia-vida do homem ele diminui de repente após o dilúvio de Noé. 홍수 이후에 이렇게 성경에 보면 나이가 갑자기 수명이 줄어듭니다. Podemos ver que após o acontecimento do dilúvio, a meia-vida do homem cai de uma vez. 그래서 화석 중에 잠자리 화석이 나타나는데 막 70cm 잠자리 화석이 나타나는. Então, nós podemos ver que nós temos fósseis, por exemplo, de libélulas que têm um comprimento de 70 centímetros só da asa. 노아 홍수 전에는 환경이 너무 좋았던 Então, 거예요. isso no tempo de Noé, o ambiente era muito bom. 그 사람도 막 거인들이 막 있는 거예요, 거인들. Então, até os homens eram como se fossem gigantes. 막 3m씩 막 이렇게 되는 사람들이 있는 Então, 거예요. haviam pessoas de 3 metros de altura. 바퀴벌레도 막 30cm. Então, até baratas de 30 centímetros. 요만 이마씩 막 Então, 30 centímetros, mais ou menos desse tamanho. 끔찍하죠. Então, é horripilante, não é? 그 물들은 다 어디 E 갔을까? para onde foi toda essa água? 성경에 답이 있습니다. Nós temos a resposta na Bíblia. Salmos 33, versículo 7. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. 하나님이 물을 모아서 산처럼 쌓았다 그랬어요. O Senhor ele ajuntou as águas e os ajuntou como se fosse num montão, como se fosse uma montanha. 여기 보면 하나님이 얼렸다, 물을 얼렸다 그랬습니다. 얼렸다. E se nós olharmos na Bíblia, diz que o Senhor Deus ele congelou a água. 여기 보시면 남극과 북극에 엄청난 얼음이 얼려져 있어요. 산처럼 얼려져 Se nós 있어요. olharmos nos polos norte e sul, nos hemisférios extremos, nós podemos ver que temos muito gelo. 이게 다 녹으면요. 지구가 물에 잠깁니다, Se 이게. todo esse gelo derreter, o planeta Terra é encoberto pela água.
그리고 또 물을 하나님이 그 물을 깊은 창고에 두셨다 그랬어요. E também Deus disse que pôs toda essa água em depósitos no abismo. 여러분 그런데 여기 보면 엄청난 깊은 곳에 물을 땅속 깊은 곳에 엄청난 물이 있다는 걸 발견해냈습니다. Então, mas algo mais impressionante é que os cientistas descobriram que abaixo do solo, num lugar bem profundo, tem uma camada imensa de água. Pesquisadores descobriram pequeno diamante que aponta para a existência de grande depósito de água sob o manto da Terra, com cerca de 600 km de profundidade. 600km 그 땅 속에 엄청난 물을 찾아냈다는 거예요. Então, eles encontraram uma quantidade imensa de água, 600 quilômetros de profundidade. 여러분 바다의 깊이는요 10km 정도밖에 안 됩니다. Se nós formos olhar a profundidade do mar, o máximo que dizem que chega é por volta de 10 quilômetros. 근데 600km면요 아주 깊은 땅 속에 água 있는데 seu volume poderia preencher 3 vezes os oceanos que conhecemos. 바다 전체 물 합한 것보다 3배는 정도나 되는 엄청난 물의 양이다 그랬어요. Mas pense bem, numa profundidade de 600 quilômetros, uma quantidade de água que consegue preencher os nossos oceanos 3 vezes. 이거 과학자들이 찾아낸 거예요. Isso foi descoberto pelos cientistas. 하나님이 그랬잖아요. 이게 põe os abismos em depósito. 물 창고를 만들어 놨다 땅 속에. O Senhor Deus ele já disse que ele preparou depósitos de água no subsolo. 노아 홍수가 사실입니다. Então, o dilúvio é real. 그리고요. 전 세계를 다 덮었기 때문에 전 세계에 홍수의 흔적들이 다 남아 있어요. E se nós olharmos, já que o mundo todo foi encoberto pelo dilúvio, existem rastros e evidências por todo lugar. 이게 히말라야입니다. Aqui é no Himalaia. 여기까지 물이 찼었던 흔적이 있어요. Aqui temos rastros que a água chegou até esse local. 여기에요, 막 조개 화석, 바닷속 생물 화석들이 가득한 거예요, 여기에 막. Então, se nós olharmos, chegamos até nesse pico dessa montanha, podemos encontrar fósseis de ostras, de seres marinhos. 세계에서 가장 높은 산들이 있잖아요, 여기. E aqui no Himalaia nós temos as montanhas mais altas do mundo. 물이 덮였던 거예요, 여기도. Então quer dizer que aqui também foi encoberto pela água. 여기 보니까 히말라야 산 꼭대기에 이런 물고기 화석들이 막 가득한 거예요, 여기. O mais incrível é que fósseis de peixes são encontrados no pico do Himalaia. 아, 여기까지 물이 찼었구나 알 수 있어요. Nós podemos saber, aqui uma vez já foi encoberto pela água. 여러분 이 미국에 가면 그랜드 캐니언이 있는데 이 엄청난 그 협곡이요. 큰 대홍수를 통해서 만들어진 겁니다, 이게. Então, o Grand Canyon também, os geólogos dizem que o Grand Canyon foi criado por uma imensa quantidade de água que estava na região, dilúvio. 홍수로 인해서 흙이 확 쌓였다가요. 물이 쫙 빠지면서 이런 엄청난 협곡들이 만들어진 거예요. Então, eles dizem que veio uma imensa quantidade de água que preencheu toda essa região e terra e areia que estava nesse local, depois com a água vazando, causou erosão também e assim foram montando essas depressões de Grand Canyon. 이 정도 크기의 협곡이 만들어지려면요. 세계적인 홍수가 필요합니다. 세계적인 Para 홍수. você ter uma região com uma depressão desse tamanho, dessa proporção, é necessário um dilúvio que aconteça em escala mundial. 엄청나죠. Olhem só o tamanho do... 그리고 여기는 에스파냐입니다. 에스파냐, 유럽. E aqui nós podemos ver na Espanha. 꾸엔카라는 도시예요. 이 산 꼭대기에 이런 바위가 있는데 여기까지 물이 찼던 흔적이 가득한 거예요. Aqui na Espanha nós temos uma montanha chamada Cuenca e ali tem rochas que passaram por erosões. 여기까지 물이 찼던 거예요. Olhem 여기까지. só, isso todos eles dizem que era a água que estava cobrindo esse 이 local. 바위에 조개 껍데기 화석들이 막 박혀 있어요. E o engraçado é que se nós olharmos para essas rochas, encontramos fósseis de ostras, de conchas ali colados na parede ainda. 그래서 이 공원에서요, 이 조개 껍데기를 팔고 있는 사람들이 있습니다. 파는 사람들이 떼가지고. E tem pessoas que vendem, elas pegam esses fósseis e vendem na entrada do parque. 여기까지 물이 찼었어요. Então isso são rastros de erosão através da água. 산꼭대기에 조개 껍데기 화석이 가득한 거예요. Então, e o engraçado é que você chega em cima de uma montanha e você tem frutos marinhos. 여기는 뽕따그로사라고 꾸리치바, 브라질 꾸리치바라는 곳에 가면요. 이 높이가 이 지역은 1000m가 넘는 곳인데 여기까지 막 물이 다 찼던 흔적이 있는 거예요. O engraçado é que aqui também no Brasil, em Curitiba, nós temos um lugar chamado Ponta Grossa e temos locais que mostram que a água também atingiu toda essa região. 브라질의 한 목사님이 여기 가봤대요. 가봤는데 진짜 딱 봐도 이게 물이 다 찼었구나라는 거 금방 알 수 있대요. E um pastor também ele disse que aqui no Brasil ele havia visitado esse lugar e viu que toda essa região também foi encoberta pela água, só de olhar. 나중에 꾸리치바 가실 일 있으면 한번 가보세요. Então, se vocês tiverem algum trabalho, alguma coisa a fazer em Curitiba, podem visitar esse lugar. 여기 다
물이 찼던 흔적입니다. 여기 다. Então, aqui nós podemos ver todo esse lugar foi encoberto pela água. 뽕따그로사, 꾸리치바. 여기 물이 다 찼었어요. 물이. Então, toda essa região estava cheio de água antes. 여기 1000m 높이인데 다 물이 찼었어요. Então, aqui dizem que tem 1000 metros de altura do nível do mar. 한번 보시죠. Então, vamos ver. Estas são imagens dos Campos Gerais, no Paraná, onde fica Ponta Grossa, uma grande cidade a 103 quilômetros de Curitiba. Os campos são naturais desta região plana, onde se pode avistar ao longe com belas paisagens. Os Campos Gerais também são conhecidos no turismo brasileiro por ter formações interessantes e diferentes, como a dos Areritos de Vila Velha, a Lagoa Dourada e também as formações de Furnas, uma delas com 100 metros de profundidade. Toda esta região de Campos já foi mar há muito tempo. Foi no período devoniano, entre 300 a 350 milhões de anos. Geólogos encontraram evidências de vida marinha fossilizada no subsolo. São sinais de peixes pré-históricos, trilobitas, moluscos, algas e corais fossilizados. Estas imagens são de uma reconstituição artística de um antigo mar daquele período e mostram como seria a vida neste mar pré-histórico. Era um mar profundo, mas ainda é difícil saber o tamanho original. Fósseis semelhantes já foram encontrados até na região metropolitana de Curitiba, em Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, na região de Tranqueira. O mapeamento da localização completa é difícil porque as marcas estão muito abaixo do solo e, com o tempo, esta área, que era plana, teve dobramentos geológicos, formando ondulações na planície. O geólogo Riad Salamuni, já falecido, também foi reitor da Universidade Federal do Paraná e falou deste mar antigo em uma entrevista em 1997. A minha curiosidade foi despertada, para restos de animais marinhos que saíam quando escavavam poços em Ponta Grossa. Então, eram restos impressos na rocha. Tinha conchas, de vários tipos de conchas, estrelas do mar. Tinha um tipo de fóssil lá que parecia um caranguejinho, assim, que era o trilobita, E tinha vários tipos, assim, de fósseis bem estranhos, fósseis marinhos. O geólogo Riad Salamuni 다 못 알아듣겠는데 뱅에스랑이는 알아듣겠네요. 뱅에스랑. Eu não entendi outras coisas, mas eu entendi o bem estranho. 산에서 뭐 그런 것들이 발견되니까 이상하다는 얘기죠. Então ele está dizendo que, já que era em cima da montanha, é algo muito difícil, não é? De se 그러니까 acreditar. 브라질도 다 물에 덮였던 거예요. 브라질도. Então, se nós olharmos um lugar plano como o Brasil, também foi encoberto pela água. 제가 3년 전에 삐아위 간 적이 있었거든요. 3년 Há 전에. 3 anos atrás eu havia ido para o Piauí, no Brasil. GVS라는 동네에 가보니까요. 동네가 굉장히 높은 지대인데 다 모래밭이 온 동네가 다 도시가 다 모래예요. Eu havia ido para Gilboés e naquela região ela é cheia de areia, todo o local, toda a cidade. 그러니까 이 브라질도 전체가 다 물에 홍수로 잠겼던 겁니다. Então quer dizer que este Brasil também ele foi encoberto por água. 그 볼리비아도 마찬가지예요. 이 산꼭대기에 4,000m 산꼭대기에 소금밭이에요. 소금밭. Então, na Bolívia também nós temos aqui montanhas com 3.000 metros na altura do nível do mar e elas estão cheias de sal. 소금은 바닷가에 나와야 되잖아요. Sal normalmente nós encontramos no mar. 근데 4,000m 높이에 모래처럼 소금이요 쫙 있는 거예요. Então, a 4.000 metros de altura nós temos sal como se fosse areia, campos de sais. 여기 바닷물이 다 찼었던 거죠. E aqui toda essa região era encoberta por sal. Uyuni da Bolívia, 4.000 metros acima do nível do mar, deserto de sal da Bolívia. 이것도 한번 나중에 기회가 되면 가봐야 됩니다. Então, da próxima vez, quando nós tivermos oportunidade, também podemos visitar aqui. 여기 페루입니다. 페루에도요 산꼭대기 여기 완전히 다 소금 밭이에요. 여기도. E aqui também no Peru nós temos campos de sal em cima da 다 montanha. 이게 다 바닷물에 덮였던 거예요. 여기도. Quer dizer que toda essa região foi encoberta pela água do mar. 보세요. Então vamos ver. 아메리카.
Antes de chegarmos a Salinas, não dá para imaginar que existiria sal sobre as montanhas. Campo de sal sobre a 3.000 metros acima. 여기 3,000m인데요. 다 소금밭이에요. 이게. Só aqui é 3.000 metros do nível do mar, acima do nível do mar, e nós temos cheio de sal. 이게 남미 전체가 다 물에 덮였던 겁니다. 쉽게 말하면. Então isso quer dizer que todo o hemisfério sul, por exemplo, a América Latina, já foi encoberto pelo mar uma vez. 여러분 노아 홍수 심판이 성경에 나와 있는 이 노아 홍수 심판이 사실인 겁니다. Então quer dizer que o julgamento que o Senhor Deus permitiu através do dilúvio no tempo de Noé é real. 성경은요 다 사실이에요. Então toda a Bíblia é fato. 그러면 그 배는 지금 어디 있을까? Onde está a arca agora? 근데 배도 발견됐습니다. A arca também foi descoberta. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. 아라라산에 그 배가 머물렀다 그랬어요. Então aqui diz que aquela arca ela repousou no montes de Ararat. 자, 이거 보시면 여기 뚜르키야, 터키 이 오른쪽 끝에, 동쪽 끝에 아라라산이 있습니다. 여기. Então se nós olharmos aqui, bem ao fim da Turquia, ao lado leste, nós temos os montes de Ararat. 여기는요 5,000m가 넘기 때문에 이 3,000m 이상은 1년 내내 눈과 얼음이에요. Então nós temos esse monte que passa de 5.000 metros de altura, e então quer dizer que toda essa região sempre é gelo o ano todo, congelado. 이 프랑스의 탐험가가 정말 여기에 배가 있을까 해가지고 아라라산을 자기 아들 데리고 올라간 거예요. 여기. Um aventureiro francês, ele queria ver se a arca realmente estava ali, e ele subiu com seu filho uma vez. 그래서요 그 방주를 찾아냈습니다. Ele escalou a montanha e encontrou a arca. 그래가지고 그 이 배 조각을 지금 잘라가지고 오는 거예요. E ele trouxe pedaço da madeira da arca. 이 했는데 1955년에 이걸 잘라가지고 왔는데 이게 정말 잣나무라는 것이 실험실에서 조사해서 밝혀졌습니다. Ele trouxe essa madeira em 1955 e mandou para o laboratório, e descobriu que essa madeira era madeira de gofé. 그리고 5,000년 전 나무다라는 것도 E 밝혀졌어요. também descobriu que essa madeira tem idade de por volta de 5.000 anos. 이 노아홍수 사건이 5,000년 전에 있었거든요. Então, o tempo do dilúvio aconteceu 5.000 anos atrás. 사실로 밝혀진 겁니다. Quer dizer que foi descoberto como verdade. 그리고 최근에 홍콩 탐험대가요. 이 배를 뚫고 얼음을 뚫고 이 안에 들어갔습니다. E recentemente grupo de Hong Kong, eles subiram a montanha e entraram na arca. 이게 나무처럼 보이지만요. 두드려 보면 나무 거의 이제 화석처럼 돌이 돼 버린 거예요, 이게. Então, aqui parece madeira, mas eles ao baterem parece como se fosse pedra, é um fóssil praticamente. 얼음으로 확 얼려져 있기 때문에 썩지 않고 보관이 된 거예요. Já que está tudo congelado, não apodrece e está bem preservado. 아까 하나님이 자넬라 만들라고 했는데 정말 자넬라도 있는 게 확인됐습니다. Então, o Senhor Deus ordenou para construir uma janela, e havia uma janela também. 보시죠. Vamos ver. Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. 노아 홍수 심판도 사실인 겁니다. O dilúvio de Noé também é verdade, é fato. 그런데 중요한 건 이제 하나님이 불로 세상을 심판하시겠다고 말씀하십니다. E o Senhor Deus agora ele diz que vai julgar este mundo através do fogo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pelas mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo.
e da perdição dos homens ímpios. 그때 홍수로 하나님이 이 세상을 멸망시켰는데 이제 이 세상은 파라오 fogo 불로 멸망할 때까지 하나님이 보존하신 것이다 그랬습니다. Então, naquele tempo, o Senhor Deus ele julgou o mundo através do dilúvio da água, mas agora ele guarda este mundo para serem preservados para o juízo de fogo. 홍수로 하나님이 이 세상을 심판하신 것이 사실이라면 불로 심판하신다는 이 말씀도 사실인 거예요. Se é fato que o mundo foi julgado através do dilúvio, essa palavra também que o mundo será julgado por fogo é fato. 우리는 이 경고를 무시해서는 안 됩니다. Nós não devemos negligenciar essa advertência. 에이 말도 안 돼. 어떻게 이 세상이 불로 멸망해? 말도 안 돼. Mas alguns dizem, como assim? Como que este mundo vai perecer em fogo? 노아 홍수 때도 그 당시에는 비가 내리지 않을 때입니다. Naquele tempo, no tempo de Noé, também não havia chuva no mundo. 아무도 그래서 믿지 É 않았어요. por isso que ninguém acreditou que cairia água do céu. 배에 아무도 타지 않았습니다. Ninguém entrou no barco. 그들 다 심판받았죠. Todos eles foram julgados. 지금도요. 이런 말씀 드리면 에이 설마 이 세상이 불로 멸망하겠어? 안 믿어요 사람들. E se nós pregarmos uma palavra dessas, hoje em dia também muitas pessoas falam assim, como assim que vai ter uma 하나님이 destruição por fogo? por exemplo로 소돔과 고모라에 불을 내리신 적이 있잖아요. Teve uma vez que o Senhor Deus ele fez cair fogo sobre Sodoma e Gomorra para mostrar como exemplo. Então, Gênesis capítulo 19. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. 하늘에서부터 불과 유황이 떨어졌다 그랬습니다. 하늘에서부터. Então o Senhor ele fez chover enxofre e fogo desde os céus. 보통 이 enxofre는 화산 폭발로 땅에서 나오는 건데 그게 아니라 하늘에서부터 하나님이 유황과 불을 내리셨다 그랬어요. Normalmente você encontra enxofre através das erupções você encontra o que vem da terra, mas aqui o Senhor Deus ele fez cair enxofre dos céus. Sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. 여기 바로 이 지역입니다. 이 지역. Então aqui é esta região. 이스라엘 사해바다 밑에 있는 그 도시예요. Então, 소돔과 고모라. a Sodoma e Gomorra ficavam abaixo do Mar Morto. 근데 여기를 조사해 보니까 정말 유황이 발견이 됐어요. 유황이. E o mais surpreendente é que quando eles descobriram, pesquisando essa região, encontraram enxofre. 이게 화산 폭발로 생기는 자연적으로 생기는 유황입니다. 노란색이에요. Esse enxofre amarelo é uma cor amarelada, alaranjada, que é encontrado em regiões termais. 그런데 이 소돔과 고모라에서는 이 하얀색 황이 발견되는 거예요. Mas em Sodoma e Gomorra você encontra enxofres brancos. 색깔이 완전 달라요. 색깔이. São cores totalmente diferentes. 그리고 이 하얀색 황의 순도와 노란색 황의 순도를 보니까 이건 40%밖에 안 되는데 이 하얀색 황의 순도는 98.4%, 거의 100%에 가까운 거예요. Então esse enxofre que nós encontramos normalmente no mundo inteiro, ela tem por volta de pureza de 40%, mas o que foi encontrado em Sodoma e Gomorra, ela tem a pureza de quase 99%. 이것은 땅에서 솟아나는 황이 아니라 하늘에서 내려온 그 황이라는 것을 우리는 알 수 있습니다. Então esse enxofre não é um enxofre que emerge da terra, mas sim cai dos céus. 여기 보면 황의 순도가 98.4%. Olha só a pureza que eles fizeram, eles conseguiram encontrar pelos testes deles, 98%. 소돔과 고모라 심판도 사실입니다. Então Sodoma e Gomorra também o juízo é real. 에덴 동산 사실이죠. Jardim do Éden é fato. 노아 홍수 사실입니다. Dilúvio de Noé é fato. 소돔과 고모라 사실이에요. Sodoma e Gomorra também é 증거가 fato. 있어요. Tudo tem evidência. 근데 이 세 가지 사건에 공통점이 있습니다. Mas existe uma similaridade nesses três. 공통점이 있어요. 세 가지 사건에. Existe um ponto similar para os três. 뭘까요? O que é isso? 죄를 심판한다는 거예요. É que Deus julga o pecado. 선악과를 따먹은 아담과 하와를 심판하셨잖아요. Adão e Eva que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal foram julgados. 범죄한 이 세상을 하나님이 홍수로 O 심판하셨습니다. mundo que havia pecado foi julgado por Deus. 소돔과 고모라에 아주 그 성적으로 아주 죄가 가득 차가지고 하나님이 불로 심판하셨잖아요. Sodoma e Gomorra que tinha toda essa depravação sexual e prostituição foi destruído também. 우리 시대는 하나님이 심판 안 하시겠냐고요. Será que o Senhor Deus não vai destruir, não vai julgar o nosso tempo também? 여러분 지금 이 세상이 죄로 얼마나 가득 찼는지 모릅니다. Olhem para este mundo, nós não sabemos a quantidade de pecado que nós temos hoje em dia. 여러분 우리가 모르는 죄들도 너무너무 이 세상에 많습니다. Então, nós temos muitos pecados que desconhecemos, que estão no mundo.
하나님은 Deus que julga o pecado. 하나님은요 반드시 죄를 심판하셔요. Deus com certeza há de julgar o pecado. 예수님이 말씀하셨습니다. Então disse Jesus, E como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. 그들은 끝까지 방주에 타지 않고 아무 하나님의 일에는 관심 없고 이 세상에서 먹고 사는 일에 바쁘게 살다가 심판당했어요. eles não entraram na arca até o fim, eles estavam ocupados para comer, beber e casarem-se neste mundo. 여러분 이게 죄가 아니죠. Então se nós olharmos assim, isso não é pecado. 꼬매, 베베, 결혼하는 뭐 죄 아닙니다 이거. Então comer, beber, casar não é pecado. 그런데 오직 이 세상에서의 삶에만 관심을 가지고 하나님의 말씀에는 관심이 전혀 없었던 거예요. Mas naquele tempo eles tinham interesse somente nessas coisas do mundo e não tinham interesses na palavra de Deus. 여러분 어떻습니까? E vocês, como estão? 여러분은 정말 하나님의 말씀에 관심이 있냐 그거예요. Vocês realmente possuem interesse na palavra de Deus? 이 세상 일에는 너무너무 관심이 많은데 하나님의 말씀에는 별로 관심이 없어요. Todos são muito interessados pelas coisas do mundo, mas não têm interesse na palavra de Deus. 그게 심판의 이유가 된 거예요. Isso se torna o motivo do juízo. 노아는 방주를 만들었을 뿐만 아니라 그 사람들에게 심판이 올 것을 전했어요. Então, o Noé ele construiu a arca e também pregou para todas as pessoas sobre o dilúvio. 근데 그들은 듣지 않았습니다. Mas eles não ouviram. 소돔과 고모라 때도 마찬가지예요. No tempo de Sodoma e Gomorra também era a mesma coisa. 그들은 comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim, essa é a letra vermelha. Vamos ler. Letra vermelha, vamos ler todos juntos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 그랬던 것처럼 예수님이 다시 오시는 날에도 그렇게 될 것이다 그랬어요. Então, assim será no dia em que o Senhor Jesus há de se manifestar, há de retornar. 하나님 말씀을 듣지 않다가 멸망당하는 거예요. Então, não ouviram a palavra de Deus e foram destruídos. 주님 오실 날이 심판의 날이 여러분 가깝습니다. Então, o tempo do dia do Senhor está muito próximo. 한 번 닫힌 구원의 문은 열리지 않습니다. Então, uma vez que a porta da salvação é fechada, não se abre de novo. 하나님이 계속 말씀하시는 거 이렇게. O Senhor Deus continuamente está dizendo. 자, 이제 지금부터 우리가 잠깐 남은 시간 동안은 우리가 사는 이 시대가 마지막 시대라는 걸 잠깐 공부하고 마치려고 합니다. No tempo restante, eu quero estudar um pouco para sabermos que esse último tempo que nós estamos vivendo é o último tempo. Vamos ler Isaías 46, versículo 10. Vamos ler todos juntos, 1, 2. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. 하나님은 처음부터 정말 마지막 일을 말씀하셨다는 거예요. Então quer dizer que desde o princípio até o fim o Senhor Deus já anunciou todas as coisas. 하나님은 먼저 끝날에 될 일을 먼저 말씀하시고 그걸 그대로 이루십니다. Então Deus anuncia o fim primeiro e depois realiza. 하나님이 말씀하신 건요 반드시 그대로 이루어지는 거예요. Tudo que foi dito pelo Senhor Deus é cumprido. 이게 하나님이 보시는 인류의 역사예요, 여러분. Então esta é a história da humanidade vista por Deus. 자, 우리가 지금 살고 있는 이 시대는 época da igreja, 교회 시대입니다. 교회 시대. Então a época que nós estamos vivendo agora é a época da igreja. 그리고 은혜 시대라 그래요. 은혜 E 시대. também podemos chamar da época de graça. 왜냐면 그라사 하나님의 은혜로 구원받을 수 있는 시대이기 때문에 지금은 교회 시대, 은혜 시대입니다. Porque nós estamos vivendo numa época onde pela graça de Deus podemos ser salvos, é por isso que chamamos da época da igreja. 그런데 구원받을 수 있는 기간이 계속되는 것이 아니라 segunda vinda de Jesus, 예수님이 다시 오시면 이제 구원받는 시대가 끝나는 거예요. Mas esse tempo para recebermos a salvação não é contínuo. Quando o Senhor ele retornar, acaba esse tempo. 은혜 시대가 끝나고 이제 트리블라성지 세치아노스 7년 환란 시대가 시작이 되는 Ao 거예요. terminar o tempo da graça, inicia-se os 7 anos de tribulação.
물론 구원받은 사람은 주님 오시면 아에바타멘트 E 올라갑니다. claro que as pessoas que já receberam a salvação na vinda do Senhor, elas são 그러면 levadas para os céus. 이 세상에는 구원받지 못한 사람들만 남게 되는 E 거예요. aí neste mundo restam somente as pessoas que não receberam a salvação. 그들은 7년 환란 속에 들어가게 됩니다. Essas pessoas irão para a tribulação de 7 anos. 엄청난 고통과 이 세상이 완전히 막 큰 환란과 고통이 7년 동안 이어지고 예수님이 다시 지상에 오셔서 이 세상을 끝내시고 천년 왕국을 여십니다. Então todas essas pessoas passarão por uma imensa tribulação e sofrimento nesses 7 anos e depois o Senhor irá retornar para este mundo para criar o seu reino do milênio. 그래서 이 세상에 에덴 동산처럼 아주 주님이 다스리시는 천년 왕국을 하나님이 이루신 후에 천년 왕국 뒤에 영원한 천국과 영원한 지옥으로 이제 나누어지게 됩니다. É por isso que após o Senhor ele criar esse reino do milênio e expirar esses 1000 anos, o Senhor Deus ele vai concluir toda a sua criação em céu eterno e inferno eterno. 그런데 지금 우리가 살고 있는 시대가 거의 주님 오시기 직전이라는 거예요, 지금. Mas nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo está prestes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus novamente. 왜냐하면 7년 환란 때 666 표를 받을 것이다라는 것이 예언되어 있는데 우리 시대 666 표 받을 준비가 다 됐어요. No tempo dos 7 anos de tribulação, já disse que haveriam de receber o sinal da besta 666 e no nosso tempo tudo está preparado. 자, 지금 그것만 확인하고 마치려고 Então 합니다. vamos verificar isso e vamos terminar. Apocalipse 13, e versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 여기 보면 이 용이 짐승에게 힘과 능력을 줬다 그랬어요. Então aqui nós podemos ver que o dragão deu o poder à besta. 이게 마귀가 이 짐승에게 포대를 힘을 줬다 그랬습니다. Tá aqui o dragão, o diabo, ele dá o poder para a besta. 그래서 권세를 받아가지고요 성도들과 싸워 이기게 되고 그리고 e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. 그 마귀로부터 능력을 받아가지고 이 적그리스도가 모든 민족과 언어와 나라를 다 다스리는 거예요. Então o anticristo ele recebe esse poder através do diabo e ele tem o poder sobre toda a tribo, língua e nação deste mundo. toda tribo, toda língua, toda nação. 온 세상을 다스리는 거예요, 한 사람이. Quer dizer que um homem só, ele governa todo o mundo. 마귀로부터 능력을 받아가지고. Ele recebeu o poder a partir do diabo. 근데 어떻게 한 사람이 온 세상을 다스릴 수 있습니까? Mas como que um homem pode governar todo este mundo? 어떻게 그렇게 할 수가 있어요? Como que ele pode governar? 여기 방법이 나오는 거예요. Tá, aqui aparece a 그게 maneira. 바로 número 666, 666 표입니다. 바로 그게. Então é o sinal que é o 666. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. 모든 사람에게 마카를 다 주는 거예요. 마카를. Então o Senhor Deus ele permite aqui a besta ele vai fornecer o número, a marca para todas as pessoas. 오른손이나 이마예요. 오른손이. Então a marca ela vai ou para a mão direita ou para a testa. 여러분 한 사람이 다스리려면 모든 전 세계 시민들에게 신분증을 다 나눠줘야 되죠. 신분증. Se um homem quer governar este mundo, ele precisa fornecer identidade para todas as pessoas no mundo. 그게 이덴티다지가 무슨 플라스틱 이런 신분증이 아니라 이제 오른손에다가 넣는 거예요. A identidade não é cartão de plástico que vai nos representar, mas sim algo que é inserido no seu corpo. 오른손 없는 사람은 이마에다 받는 거예요. Quem não tem o membro direito é posto na testa. 그게 신분증이 되는 겁니다. Isso se torna a sua identidade. 왜냐하면 오른손의 이 정맥 구조는요, 전 세계 모든 사람들이 다 달라요. Eles dizem que a vascularização da mão direita é diferente de todas as pessoas do mundo. 그래서 여기다가 칩을 받으면 이걸 이 정맥 구조로 신분증이 되면서 여기서 이 받은 칩으로 돈이 딱 빠져나가 결제가 되기 때문에
꽁뿌라 뱅데를 할 수 있는 É 겁니다. por isso que essa marca, por exemplo, posta como um chip, utiliza essa mão direita como se fosse a sua senha biométrica e você consegue negociar ou ser identificado. Então, comprar ou vender se torna sua identificação também. 이 생야가 필요 없는 거예요. Você não precisa mais de senha. 왜냐면 이게 여기 정맥 구조가 자체가 다 생야가 되는 Porque 거예요. a própria vascularização da mão direita se torna a sua senha biométrica. 이게 1900년 전 요한계시록 성경에 나와 있는 겁니다. E isso está escrito no livro de Apocalipse de 1900 anos atrás. 오른손 없는 사람은 이마에 받아요. Quem não tem a mão direita é só pôr na 그럼 testa. 신분하기는 어떻게 해요? 생야는 Qual é a senha? Como é que verifica se essa pessoa é real? 이 눈의 홍채가 사람마다 다 다릅니다. Todas as pessoas possuem a íris diferentes de cada uma. 그래서 눈의 홍채로 생야하면서 돈을 딱 결제할 수 있는 É 거예요. por isso que o fenótipo da íris, por exemplo, se torna uma senha onde se torna totalmente diferente de cada pessoa para você poder comprar e vender. 이게 이 구조가 사람들마다 다 다릅니다. Eles dizem que essa vascularização da mão direita é diferente de cada pessoa. 그래가지고요, 이게 은행 방구 브라데스코는요, 이 진짜로 그냥 손만 딱 갖다 대면요, 이게 생야에 뭐 누를 필요도 없이 딱 갖다 대면 다 돈 빠져나갑니다. E no Banco Bradesco já tem essa tecnologia onde você usa a mão direita como senha. Você só aproxima a sua mão e você consegue fazer todo o seu negócio. 그리고 이 눈의 홍채로 이게 비밀번호가 되는 거예요. E nós também temos senhas através da íris. 어떻게 오른손으로 결제하고 홍채로 결제한다는 게 어떻게 1900년 전에 이게 말할 수 있냐 이거예요, 성경에서. E como que na Bíblia alguém de 1900 anos atrás pode dizer que as pessoas vão receber esse sinal na mão direita ou na testa? 여기 한번 보세요. Então, olhem só isso. 진짜 물건을 삽니다, 이렇게. Assim você pode comprar coisas. A Amazon anunciou. 여러분, 왜냐하면 한 사람이 전 세계를 다스리려면 돈이 있어서 모든 나라가 돈이 다르기 때문에 한 사람이 통제가 안 되는 거예요. 할 수가 없어요. Pense bem, a moeda de cada país é diferente. Não tem como você globalizar o mundo enquanto a moeda for diferente. 이게 전 세계 모든 돈이 사라지고 이제 이걸로 현금 없이 움직이는 겁니다. 이게. Então todo o dinheiro deste mundo precisa sumir e você Criou precisa criar uma nova uma moeda maneira unificada. de se pagar e é exatamente assim, ó, na palma da sua mão. É muito bacana essa nova tecnologia que escaneia a palma da sua mão e permite pagar as suas compras, né? Então essa imagem que você está vendo é onde você vai cadastrar a tua mão e aí sim é onde você vai pagar a conta do supermercado, da loja, enfim. Essa experiência começa em 2 lojas da Amazon, que ela tem nos Estados Unidos, o Amazon Go, são lojas físicas na cidade de Seattle. Depois, isso deve ir para outras coisas, por exemplo, outros varejistas ou até em grandes locais de grande aglomeração. Por exemplo, eles estão pensando em usar essa tecnologia em estádios. Por exemplo, daria até para pagar o metrô, eventualmente, com a palma da sua mão. Depois e aí da pandemia, por favor. Né? Depois da pandemia, por favor. Não, né? não, mas não tem Mas não contato. encosta, né? Não Então, mas locais de aglomeração. Ah, sim, é verdade. Exatamente. Muito bem, né? muito bem lembrado. Pois e é. aí, e é interessante porque essa tecnologia começou a ser estudada antes da pandemia. E aí veio a pandemia e isso se mostrou ainda mais adequado. Porque 여러분 놀랍지 않습니까? Então não é surpreendente uma coisa dessas? 여러분, 요한계시록 말씀은 1900년 전 말씀입니다. Então a palavra de Apocalipse foi escrita há 1900 anos atrás. Certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. 근데 7년 환란에 들어가면 이제 돈은 다 사라지고 이제 모든 사람이 여기에 표를 받고 이제 전 세계 이렇게 물건을 사고 파는 거예요. 이제. Então quer dizer que nesses 7 anos de tribulação todas as pessoas recebem essa marca, esse sinal e podem comprar e vender para unificar este mundo. 이게 7년 환란 때 될 일인데 벌써 우리 시대에 이게 나타나고 있잖아요. 지금 Então essas coisas acontecem nos 7 anos de tribulação, mas já é visível aos nossos olhos. 그 얘기는 7년 환란이 너무 가깝다. 주님 오실 날이 너무 가깝다는 걸 의미합니다. Isso representa que o tempo do Senhor, do tempo dos 7 anos de tribulação está muito perto. Na Suécia, algumas pessoas já não precisam de perder tempo à procura do telefone para mostrar o certificado da Covid-19.
porque o tem implantado no braço. Uma empresa sueca especializada em implantes de microchips está a promover o uso destes dispositivos para armazenar o passaporte Covid. O chip é implantado no braço e está programado para ter um PDF com informação. Depois é direcionar o telefone para fazer a leitura do chip. O empresário destaca que a informação fica sempre disponível para o utilizador e para quem quiser ler as informações. Dá o exemplo que, quando vai ao cinema ou ao centro comercial, já não precisa de levar o telefone. O empresário explica que os chips não têm bateria e basicamente estão inativos, ou seja, 지금요, 벌써 사람 몸속에 이런 칩을 받는 일들이 벌써 벌어지고 있습니다. E está acontecendo de pessoas já receberem chips, por exemplo, para implantarem no corpo. 준비가 다 된 거예요. Quer dizer que toda essa tecnologia está pronta nos dias de hoje. 코로나 기간 팬데미아 거치면서 이게 갑자기 확 퍼지게 됐습니다. E isso se espalhou realmente expressivamente depois da pandemia. 여러분, 정말 이 성경의 말씀만 그대로 이루어지는 겁니다. Então quer dizer que todas as coisas acontecem conforme escrito na Bíblia. 지금 우리가 구원받을 수 있는 기간이 많이 남아 있는 게 아니에요, 여러분. Então não nos resta muito tempo para recebermos a salvação. 정말 정신 차려야 됩니다, 여러분. Precisa acordar a mente agora. 내가 정말 구원받았냐? Então será que eu realmente recebi a salvação? 오늘 밤에라도 예수님 오시면 나 올라갈 수 있는가? Se hoje à noite o Senhor ele vier, eu posso subir com ele? 주님이 오시면 구원받은 사람은 데려가고 구원 안 받은 사람은 버려짐을 당한다 그래. 버려진다 그랬어요. Então porque o Senhor ele disse que aqueles que receberem a salvação quando o Senhor vier, eles são levados e os outros que não receberem a salvação são deixados. 정말 버려지는 자가 돼서는 안 됩니다. Então nós não podemos nos tornar aqueles que são deixados para trás. 지금요, 여러분 막 UFO에 대한 신문 기사가 요즘에 많이 나고 있어요. E hoje em dia eu vejo muitos jornais falando sobre naves não identificadas. 아시죠 그거? Vocês já viram sobre isso? 여러분 왜 그런 기사가 갑자기 막 많이 나올까요 요즘에? Então por que aparecem tantas notícias sobre esses ônibus? 틀림없이 그리스도인들이 휴거돼서 사라지면 UFO가 와가지고 뭐 납치했다 아마 뭐 이런 얘기를 하게 될 겁니다. Então, com certeza, quando chegar no tempo do arrebatamento, muito fácil as pessoas falarem: veio alienígenas e levaram as pessoas. 왜냐면 성경을 끝까지 성경을 안 믿는 거야. 하나님 말씀 Porque 끝까지 안 até o 믿어요. fim as pessoas não acreditam na Bíblia. Ninguém acredita em Deus. 벌써요 666 표받으라고 이렇게 홍보하고 있잖아요. 홍보. Então nós podemos ver como se fosse o marketing do 666. 여러분 이게 히브리 글자입니다. 히브리 글자. Isso, se nós pegarmos no hebraico, o número hebraico. 이게 와브라는 건데 메야 이게. Em hebraico isso quer dizer 666, vav. 히브리어는요 각 그 레트라마다 숫자가 있어요. 이렇게 숫자가 있습니다. Em hebraico cada letra do alfabeto ela também tem uma representação numérica. 이게 와브예요. 와브. 메야 666 마크입니다. 666. Então essa é a marca do 666. 근데 이 이름이 그 음료수 이름이요 몬스터. 이상하죠? É estranho, não é? 이게 뭐냐? 666 표 받으세요 이런 뜻이에요. 666. Então isso é já para assimilar as pessoas dizendo: recebam essa marca, fácil. 익숙하게 만들어요. 익숙하게. Então é para as pessoas se acostumarem com esse número. 여러분 백신 맞으라니까 전 세계 사람들 다 백신 맞잖아요. Então o mundo diz: tomem vacina, todos vão e se 전 세계 vacinam. 사람들 다 백신 맞았잖아요. Todas as pessoas do mundo se vacinaram. 그것처럼 모든 사람에게 이제 칩을 줄 거예요. 칩을. E no final vai dar um chip para todas as pessoas. 지금 준비 다 됐습니다. Quer dizer que está pronto. 자, 마지막으로 한 구절 같이 읽고 Então vamos ver 마치겠습니다. mais um versículo e vamos terminar. Isaías 55, versículo 6. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 찾을 수 있을 때 내 하나님을 찾아라 그랬어요. Então o Senhor ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. 가까이 계실 때 그를 부르라 그랬습니다. Então é para chamá-lo enquanto ele está perto. 여러분 지금이 하나님을 만날 만한 때입니다. Então esse tempo é o tempo adequado para encontrarmos com Deus. 지금이 주님이 가까이 계실 때 여러분. O agora é quando o Senhor está perto de nós. 이번에 성경 세미나 하는 이번 주가 바로
내가 주님을 찾고 구원받을 수 있는 때입니다. Essa semana do seminário é um tempo que eu posso buscar e achar a Deus. 여러분, 우리 영혼이 다시 살아나기 위해서는 다시 태어나야 됩니다. 거듭나셔야 됩니다. Então, para que nosso espírito possa ser salvo, nós precisamos nascer de novo. 아담과 하와로 인해서 우리 영혼이 다 죽었잖아요. Porque todo o nosso espírito morreu através de Adão e Eva. 그래서 예수님은 거듭나야 네가 천국 갈 수 있다 그래요. É 거듭나. por isso que o Senhor ele disse que nós precisamos nascer de novo para poder ver o reino de Jesus Deus. respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. nascer de novo. 다시 태어나야 돼. 다시 태어나. Então é preciso nascer de novo. 이 몸이 태어났던 것처럼 내 영혼이 하나님의 말씀으로 다시 한번 태어나야 됩니다. Assim como eu nasci em carne, o meu espírito precisa nascer em Deus. 이제 3일 남았습니다. 3일. E agora restam 3 dias. 여러분 정말 빠지지 말고 꼭 다 참석하시기 바랍니다. Por favor, participem de tudo sem faltarem. 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te 오늘 agradecemos. 이 세상 죄악을 하나님이 심판하신 것을 공부했습니다. Nós aprendemos que o Senhor Deus, ele julga o pecado. 에덴 동산을 하나님께서 심판하셨습니다. O Senhor Deus julgou o jardim do Éden. 소돔과 고모라 하나님이 또한 심판하셨습니다. O Senhor Deus também julgou Sodoma e Gomorra. 이 세상을 홍수로 하나님이 심판하셨습니다. O Senhor Deus julgou este mundo através do dilúvio. 여러분 이제 하나님께서 이 세상을 불로 심판하시겠다고 말씀하셨습니다. E o Senhor Deus já nos contou, já nos disse que há de julgar este mundo através do fogo. 또 지옥 심판이 있다고 말씀하셨습니다. E nós sabemos que há o juízo do inferno. 우리가 이 하나님의 경고의 말씀을 가볍게 듣지 않고 참으로 하나님의 말씀에 주의를 기울일 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor possa ajudar para que possamos dar ouvidos ao Senhor Deus e não recebamos essa advertência do Senhor Deus de forma leviana. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 사람을 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서. Que o Senhor Deus tenha pena e misericórdia de todas as pessoas que estão aqui orando. 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.